neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, nós ministramos luz neste lugar, o poder da tua luz, o poder da tua luz, o poder da tua luz, o poder da tua luz neste lugar, em nome de Jesus. Te oramos, Pai, te louvamos, Pai, ministramos o teu nome hoje neste lugar, Senhor, por meio da revelação da luz que o Senhor nos deu, por meio do Evangelho, Pai. Nós te bendizemos, te adoramos, nós te adoramos, te louvamos, agradecemos, somos gratos a ti, Senhor, por nos trazer de volta a Sião, Pai. Obrigada, Jesus, por não se esquecer de nós. O Senhor nos tirou por detrás das malhadas, como ovelhas em pastos desgarrados. O Senhor nos trouxe para si mesmo, e hoje nós temos um pastor que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Pai. Tu te apresentas como nosso pastor e como nosso Pai. Nós não somos mais perdidos, já não somos forasteiros, nós temos uma família, nós nos encontramos em ti, Jesus. Nós em ti nos encontramos, Pai. Nós fizemos do Senhor o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio. Tu és a nossa morada, o Senhor é a nossa habitação. Nós nos escondemos em Cristo e em ti nós estamos seguros, Pai. Obrigada, nossa fortaleza. Nós não tememos perigo algum, porque o Senhor está conosco, Senhor. Tu és o nosso defensor, a nossa cidadela. O Senhor que luta as nossas batalhas. O Senhor que protege o justo escolhido. O Senhor é o nosso protetor. O leão da tribo de Judá. Ele está conosco no fogo, está conosco nos mares, nas montanhas e nos vales. Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará.
pelo sangue que fala mais alto que o sangue de Abel, que está acima de qualquer sacrifício. O teu é maior. O teu sacrifício é maior. O teu sacrifício é maior. É maior. E nós nos apegamos às promessas e confessamos a palavra da fé, que o inferno não pode ouvir, que o inferno treme diante do sangue. Falamos o sangue, apresentamos o sangue, e o inferno recua por causa do sangue que está sobre a nossa cabeça, que envolve a nossa vida. Liberamos o incenso de alegria neste lugar. Transferimos a força da cruz sobre o teu povo nesta manhã, Senhor. E nós ministramos luz para qualquer área da nossa vida hoje. Receba a luz. A mesma luz que esteve no poder de Deus quando ressuscitou Jesus. Nós nos apropriamos desta luz. E reinamos nesta vida, Pai. Obrigada, Pai. Devolvemos a Ti a honra, a glória devida ao Teu nome. Nós confiamos em Ti até você voltar. E nós não paramos e não falamos outra coisa senão a palavra da fé e confessamos o sangue até você voltar, Jesus. Obrigada, Papá. Nós temos um pastor. Tu és o nosso Pai. Babá, esse é o teu nome. É o nome dos filhos que te amam, te chamam. Babá, estamos em Ti, Jesus. Obrigada por nos devolver a vida. A mesma vida que esteve em Jesus. Ressurreta, poderosa, intocável, impenetrável, indestrutível. É isso que nós temos. E é isso que nós somos. Imbatíveis. Obrigada, Yeshua. Reina neste lugar. Ministra a Tua palavra ao Teu povo. Coloca as Tuas palavras na boca da Tua serva, Espírito Santo. Seja você a fazer a obra. Em nome de Jesus. Abençoamos este lugar. Cobrimos o Teu povo com Teu sangue, que fala mais alto do que qualquer que seja o sacrifício que fizeram antes, depois ou durante. Ele tem o maior sacrifício. É o nome e o sangue de Jesus. Liberamos a unção de luz neste lugar. E falamos neste tempo paz sobre este lugar. Em nome e no sangue poderoso de Jesus. Nós te abençoamos. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, Yeshua. E nós confiamos em Ti. Obrigada, obrigada, obrigada e obrigada, Jesus. Amém, igreja! Shalom, igreja. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Como foi a sua semana? Amém. Glória a Deus pela tua vida, amém? Amém. Glória a Deus pelas nossas vidas, amém? Deixa-me orar por você, amém? Amém. 2 minutos, eu quero liberar algo sobre você, amém? Amém. Obrigada, Pai. Esse é o Teu povo. Nós abrimos o coração do Teu povo, Pai. Seja qual for, Senhor, o tipo de distração, seja qual for o tipo de ruído, o tipo de inquietude, nós neste momento anulamos em nome de Jesus. Nós conectamos o coração do Teu povo, Senhor, ao Teu coração. Nós declaramos um coração receptivo à Tua palavra. Nós declaramos um coração receptivo à Tua palavra, Senhor. Ministra ao Teu povo, Pai. Que o Teu povo hoje saia aqui transformado. Nós dizemos que este não é só mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E nós nos deleitamos em Tuas maravilhas e em
tua palavra. Obrigada por congregar o teu povo. Nós abrimos o espírito do teu povo e declaramos que a luz da tua palavra penetra as entranhas e transforma e muda e traga algo novo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, igreja? Amém. Bom, estamos aqui mais um dia. É sempre uma honra estar aqui. Amém? Temos uma palavra. Eu gostaria de partilhar esses momentos com você, trazendo um pouco daquilo que o Pai tem ministrado aos seus filhos por meio da sua palavra. Amém? Eu queria falar hoje sobre o poder da luz. Amém, igreja? Amém. Queria trazer um bocadinho alguns aspectos relevantes sobre a luz. O que é isso de luz? O que a luz faz? Como opera a luz de Deus em nossa vida? Como a luz de Deus é poderosa em nossas vidas para derrubar, para remover as estranhezas e para tirar a escuridão e as trevas em nossa vida. Amém? Durante essa semana, antes de receber a indicação que ministraria, eu já tinha esta palavra há alguns dias, mas essa semana foi muito intensa porque eu tive uma semana muito intensa, para não dizer pesada. Foi uma semana um pouco difícil para mim e durante essa semana eu fui cada vez mais recebendo sobre o poder da luz, a palavra luz. Eu fui muito, durante essa semana, envolvida nesta revelação do Pai sobre a luz. E enquanto eu me debruçava sobre os desafios que se depararam comigo durante esta semana, e enquanto fazia o meu devocional, a ministração que o Espírito Santo foi trazendo para lidar com as situações que me envolviam foi sobre a luz. Amém, igreja? Amém. Eu gostaria de compartilhar alguns trechos e trazer para o seu coração alento e sabedoria para o nosso dia. Amém? Amém. Nós vamos ver então João 8, 12. João 8, 12. E vamos compreender um pouco sobre o que isso representa, o que é a luz. Quando falamos assim, já percebemos a resposta, parece que é muito óbvia. A luz é o oposto da escuridão. Mas quando falamos dessa luz, não queremos ministrar como se fosse uma luz artificial, como se fosse uma lâmpada, como prometia. Não. Nós queremos falar de Jesus. Nós queremos ministrar a palavra. A luz é a palavra, igreja. Amém? É o poder da palavra. A luz é o Espírito Santo. É desta luz que nós estamos falando. Amém, igreja? Amém. E a luz é o oposto da escuridão. A escuridão nós já sabemos o que representa. Trevas. Tudo que se apresenta em nossa vida, doença, é uma manifestação da escuridão. Pobreza é manifestação de trevas. Densas trevas, como dizia no início, quando Deus criou os céus e a terra. Toda situação que se opõe à luz, de benefício, de cura, de favor, de prosperidade, são trevas. Não como uma palavra, mas como situações que se levantam contra nós. Feitiçarias, acidentes, embates, derrotas, fracassos, são manifestações de escuridão, de trevas. Mas não precisamos ficar preocupados. A palavra sempre nos dá um escape. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A luz fala do Espírito Santo de Deus. A luz fala de Jesus. A palavra diz que eu vim ao mundo como luz. A própria luz é Jesus. O que nos faz vencer, o que nos faz viver uma vida de sucesso e uma vida de posicionamento, de firmeza e confiança é o conhecimento da palavra. E isso para nós é luz. Aquilo vai começar a trazer em nós, manifestar em nosso ser aquilo que são os benefícios que Jesus lutou na cruz para o nosso benefício. E eu gostava de falar sobre isso. Amém, igreja? João 8, 12. E João disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz representa a vida. A luz representa a cura. A luz representa a força. A luz representa a alegria. Eu sou a luz do mundo. Jesus se apresenta como luz. O nosso pão da vida, o nosso herói, o nosso bom pastor se apresenta como a própria luz. A luz representa a sabedoria. A luz representa discernimento. A luz representa entendimento, conhecimento. É isso que a luz representa. Homens e mulheres de Deus tiveram esse elemento em suas vidas. Podemos falar de José, podemos falar de Daniel. A palavra diz que em Daniel encontrou-se um espírito excelente de entendimento. Isso é luz. Quando você tem Jesus, quando você tem a palavra, quando você tem o Espírito Santo, você tem a luz. E a luz te ajuda. A luz te dá sabedoria para descortinar os mistérios, as maquinações maquiavélicas do inimigo. É a luz que vai te trazer esse entendimento, igreja. Amém? É por isso que ele diz: eu vim ao mundo como a luz. Eu vim ao mundo como a luz, como a cura. Eu vim à luz como sabedoria, como entendimento, como porta, como oportunidade. E quem me segue nunca andará em trevas. É que há um princípio. Muitas vezes parece que estamos perdidos. Não concretamente falamos da nossa igreja local, mas às vezes o próprio mundo, e nós vemos muitos cristãos, né? Às vezes dizem cristão, mas não há. Você não sente que há algo mais, alguma força mais? É porque não segue. Seguir é isso, é seguir a palavra. E mesmo estando muitos anos na igreja, se você não tem uma vida arraigada, completa comunhão de cumplicidade à palavra, você não vai ter essa luz e não vai perceber as coisas do dia a dia, não vai compreender os assuntos da vida, porque os assuntos desta vida só são compreendidos por meio desta luz que é a palavra, que é Jesus. Amém, igreja? Então é necessário isso. Quem me segue jamais andará em trevas. É preciso seguir Jesus. E como é que se segue Jesus? Nós já o aceitamos como nosso Senhor Salvador. Nós seguimos a Jesus quando nós temos tempo para estar com Ele, para ouvi-lo, para aprender dEle, para conhecer a Ele. Isso se faz, nós vemos no livro de Mateus 6:6. É uma receita básica para nós, e muito mais naqueles que são cristãos novos, né? Recém-cristãos, assim podemos falar, que foram entrando agora na vida de Jesus, foram fazendo parte agora da família de Deus. Mateus 6:6, o que diz? Alguém pode me ajudar, por favor? Mateus 6:6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém, igreja? Olha aqui a receita de Mateus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E o teu Pai, que vê que você está orando em segredo, que vê que você tem vida com Deus, que vê que você segue, porque quem me segue tem a luz. Quando você começa a cumprir esses princípios e andar nesses movimentos de Jesus, na dinastia do nosso Deus, o próprio Deus tem que te recompensar. Está escrito: vá para o seu quarto, fecha a porta. E o Pai que vê que você o segue, que você ora, que você o busca, vai te recompensar em público. É assim que Deus faz. Amém? São princípios preliminares, coisas às vezes muito básicas, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Às vezes precisamos casar um capítulo, um versículo com outro, para tentar compreender o coração do Pai. Eu vim ao mundo como luz. Quem me segue não andará em trevas, não ficará confundido, não entrará em confusão. Quem me segue terá clareza, percepção, discernimento. Quem me segue terá força nas batalhas. Está aqui, eu vou te recompensar. Quando você ora, quando você se compromete, e o Pai que vê e você lhe segue em secreto, te recompensará. Amém, igreja? Amém. Nós estamos falando sobre a luz. Eu gostava que você fosse receptivo à palavra. Sabe, eu já falei aqui a vez passada, e eu vou repetir, porque a repetição
É a base do aprendizado. Sempre que você se encontrar num lugar como esse, você não pode estar ocupado com outras coisas. Amém? A palavra de Deus é espírito e vida. Quando nós liberamos a palavra diz que ela penetra, vai mais fundo em juntas e medulas, onde o cirurgião mais sábio do mundo não consegue fazer o seu trabalho. A palavra entra lá. Onde o paracetamol, a mociclina, xarope não consegue entrar, esta palavra entra lá. É por isso que quando você se encontra num ambiente como esse, você, o teu espírito, você como um corpo está aqui, mas o teu espírito não pode estar ausente. Você tem que se conectar e receber. Amém, igreja? Amém. A palavra muda. Enquanto estamos liberando, isso não são meras palavras, é poder. Nós estamos falando de luz. Nós temos um testemunho. Eu vi uma vez um pastor a dizer que uma mulher estava grávida e ela tinha complicações na sua gravidez, mas o Espírito Santo trouxe a memória a ele sobre a luz. E enquanto ela ia à maternidade, as coisas estavam acontecendo, ela com medo, eles começaram simplesmente a confessar a luz na vida daquela mulher. Haja luz, em nome de Jesus, luz no seu ventre, luz no, tudo no seu bebê e tudo mais. E todas as trevas que estavam lá a querer complicar o trabalho, deram lugar à luz. É isto que a palavra faz. Distante, ela num lugar e eles no outro. Imagina nós aqui. Então, seja receptivo. Não se distraia. Estamos no momento do santuário do Pai. Enquanto ouvimos a palavra, não deixe que este momento seja apenas uma tradição que vim somente à igreja. E não deixe passar um momento sagrado como esse, igreja. Amém? Amém. Era só um parênteses. Então é isso. Quando você orar, fecha a sua porta. Vá para o seu quarto. Literalmente, nós podemos aplicar isso em outras medidas, não somente o seu quarto. Porque se nós perceber isso apenas como um padrão, que é só o seu quarto, nós em outro sítio não vamos orar. Então temos que compreender o contexto de como Jesus quer falar. O seu quarto é você como lugar de oração. E você pode fazer do seu quarto, você ou qualquer lugar onde você esteja. No seu carro é um lugar de oração. No seu trabalho, na sua escola, onde quer que você se encontre, faça daquele lugar o seu quarto. E ora ao seu Pai que te vê em secreto. Mas a recompensa vem em esta pública. Amém, igreja? Tenha essa vida, essa perspectiva. Então, é isso que nós temos que compreender. A luz de Deus está no nosso espírito. Diz assim comigo: o meu espírito. A luz de Deus está no meu espírito. Vamos ver Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. E diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém, igreja? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Podemos ouvir uma outra tradução, por favor? Amém. E é por isso que nós falamos aqui. A luz de Deus está no nosso espírito. O Senhor Jesus habita dentro de nós. Nós compreendemos as coisas à nossa volta por meio desta luz. E nós já falamos diversas vezes em vários momentos, em momentos diferentes aqui, neste lugar. Nós não somos só esse corpo físico. O diabo muitas vezes quer que nos faz pensar que nós somos meros humanos, mas nós não somos comuns. Nós somos um ser espiritual. Nós carregamos o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós, que nos ensina, que nos motiva,
que nos habita, que nos guia, o nosso Consolador, o nosso Pai, que abre os olhos do nosso entendimento, do nosso espírito e nos traz clareza, alinhamento, revelação, sabedoria. O Espírito de Deus está em nós e esta luz, por meio do seu Espírito, se move através de nós para fazer façanhas aqui nesta terra. Amém, igreja? É importante nós percebermos disso, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Não é só qualquer coisa. É o próprio instrumento que Deus usa para se conectar conosco, para falar conosco, para nos ensinar, para nos instruir, para nos orientar, para nos consolar, igreja. Amém? É importante termos o conhecimento da luz, do poder, da sabedoria do Pai, da revelação que Ele fala por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o sinônimo da luz de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é o sinônimo da luz de Deus em nossas vidas. Essa luz é que derruba, essa luz é que destrói, seja qualquer força maligna que tenta vir sobre nós. É a luz, é a palavra, é o poder de Deus. É por isso que é importante nós frisamos vezes sem contas aqui o quão importante é nós estarmos conectados e ligados para conhecer o nosso Pai, entender das suas palavras, porque no momento da aflição tem de sair a palavra, e o que sai a palavra é a luz que vai derrotar as trevas, porque as trevas não param de trabalhar constantemente. Eles se confederam contra nós e se opõem a nós, mas como é que sai a resposta de nós? É a luz. Eles encontram a luz, eles conhecem e sabem, os que estão visitados, forrados, cobertos por essa luz. E mesmo que tentem, a palavra de Deus é clara, podem se levantar por um caminho, têm que procurar 7 para fugir. Isso significa que é bom que ele não tivesse metido conosco. É isso que ele quer dizer. E quem faz isso é a luz de Deus que está em nós. Um vem de um lado, outro vem do outro lado, mas a nós não nos atinge. Por quê? Porque ele encontra o poder da luz que derrota as trevas. Amém, igreja? Então, a luz de Deus está no nosso espírito e esta luz precisa trabalhar. Nós é que fazemos essa luz trabalhar com a nossa boca. Com uma vida cheia da palavra, tem que sair a palavra. Nós sabemos, até muitas vezes, quando estamos a dormir e sonhamos, muitas vezes voltamos a ser perseguidos. Eu já tive muitos sonhos desses, mas de repente começa a chamar Jesus, começa a falar a palavra e tudo mais. Isso é a palavra, uma vida de meditação, fé, a própria cobertura angelical, mas é o que você se alimentou. E quando você se alimenta, é como um carregador, um telefone. Você põe e deixa luz. Depois, esta luz vai trabalhar por meio do seu telefone. Você vai conseguir fazer chamada, vai conseguir ligar. Essa coisa toda é o mesmo conosco. Filhos de Deus, seres sobrenaturais espirituais. Quando nos envolvemos nessa glória, nessa nuvem, nos alimentamos. Quando surgem os embates, o que está em nós começa a dar resposta. É essa luz de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, como nós podemos compreender as situações da nossa vida? É por meio dessa luz. Essa luz nos faz compreender as situações em nossa vida, em nossa volta. Amém? Salmos 36, 9. Se alguém encontrou, por favor. Salmos 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Amém, igreja? Eu amo este versículo de Davi. Vou me reter ao segundo parágrafo, Na tua luz vemos a luz. Eu amo essa frase, essa deixa de Jesus. Na tua luz
vemos a luz. Há muita revelação profunda disso aqui, mas a meu nível eu vou te dar algumas relações. Um dia mais você vai ter outra do pastor. O que nós podemos compreender disso? Jesus é a luz, Jesus é a palavra. Na tua luz, Jesus, quando nós estamos em ti, nós vemos as respostas de Deus nas nossas vidas, nós vemos as situações, nós compreendemos as estações. Na tua luz, Jesus, quer dizer que seja qualquer que for a área de Deus para as nossas vidas, se você quiser obter resposta, você tem que vir a Jesus, porque na tua luz nós vemos a luz. Se eu não tenho sabedoria, por exemplo, para lidar com o esposo ou para lidar com o marido, eu vou ter que ir na luz, porque quando eu chegar lá, eu vou receber a resposta que eu preciso. É isso que Jesus vai nos dizer, na tua luz. Quando eu estou em ti, quando eu entro no meu quarto e começo a orar, quando eu sigo a Jesus e Ele afasta as trevas da minha vida, eu estou aí na luz. E quando eu chego nesta luz, Ele começa a me dar as respostas das circunstâncias da minha vida. Amém, igreja? Amém. Na tua luz, Jesus, nós vemos. Na tua luz nós vemos onde o mal vem. Na tua luz nós vemos onde vem essa situação. Na tua luz, Senhor, eu vejo algum projeto, eu vejo algum leito. Na tua luz, Senhor, eu vejo o que está acontecendo à minha volta. É a palavra, é o Espírito Santo. Ele está em nós. Quando nós nos achegamos nesta luz, nós começamos a obter as respostas. É por isso que Davi, nos Salmos 73, o que ele disse? Quando ele via muita confusão acontecer, tinha muitas questões, os ímpios parecem que estavam a prosperar, ele disse o quê? Até que eu entrei no santuário e percebi. É isso que ele está dizendo assim, na tua luz. Quando eu comecei a ter contato com a vida, a fonte de vida, aonde estão os tesouros da ciência e da sabedoria, eu comecei a perceber, Pai, até que quando eu comecei a orar, porque até que eu entrei no teu santuário e eu comecei a compreender, é a luz. Amém, igreja? Amém. Na luz de Deus nós vemos a luz em Cristo, na palavra. Quando você começa a folhear a Bíblia, começa a meditar, a ler sobre a palavra, no princípio poderá não ser rápido para encontrar a resposta à sua situação, mas quanto mais tempo você o contempla, você começa a ler, você começa a meditar, o Espírito Santo começa a te conduzir às escrituras certas. E quando você dá de cara com aquela escritura é a luz que você na luz foi buscar, e é a resposta que você vai buscar, e você começa a compreender, e aí você começa a aplicar essa passagem à tua vida. É assim que nós vencemos, é assim que nós nos posicionamos aqui. Amém, igreja? Amém, Amém, igreja? Amém. Na luz de Deus nós vemos a luz. Não importa a situação, não importa seja qual for a área, você tem que ir para a luz. Você tem que ir para Jesus. Deixa de recorrer ao amigo. Ele não tem a resposta. A não ser que seja um amigo cristão que também costuma ir na luz. Aí sim, vai te encaminhar a bom curso. Os quimbandeiros, feiticeiros, não tem a resposta, a escuridão, as trevas. Só há um caminho. Quando eu venho nesse caminho, que é a verdade e a vida, quando eu venho nesta luz, esta luz me dá as respostas, essa luz me fortalece, essa luz me engrandece, essa luz começa a me fazer ter a sabedoria e o discernimento. É por isso que José, Daniel, Moisés, Elias e tantos outros tiveram vitória e êxito, porque na luz de Deus eles viram a solução das circunstâncias, passaram por aquelas experiências, mas quando foram para a luz, começaram a obter as respostas. É na luz, é em Cristo, é na palavra, por meio do Espírito Santo, com a revelação do Pai e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. É importante isso. Isso é o que traz fé. Isso é o que constrói em nós resiliência e consistência. Amém? Resistência. Então, para sairmos vitoriosos de qualquer situação, precisamos da luz da palavra de Deus. Da luz da palavra de Deus. Em Salmos 18, 28, ele diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus
transforma em luz as minhas trevas. Quem mantém acesa a nossa lâmpada é o Senhor. Quem mantém vigorosa a nossa vida é Deus. Não é o nosso trabalho, não é a nossa roupa, não é o nosso carro, não são os nossos bens, é Deus. Amém, igreja? Não são os médicos, não são os remédios, é Deus que mantém esta lâmpada acesa. Esse brilho, essa glória, essa vicissitude, essa força, quem mantém isso é Deus. Ele diz aqui: tu mantens a minha lâmpada acesa. Davi é um dos homens próprios para nos ensinar sobre como lidar com batalhas. Ele foi perseguido, uma luta implacável pelo Saul, mais de 10 anos. Davi tem experiência de sobra para dizer por que o Senhor é que mantém a lâmpada dele acesa. Meio em meio ao desafio, Davi compreendeu que quem estava lhe dando vitória é Deus. É por isso que ele afirma aqui que tu, Senhor, é que mantens a minha lâmpada acesa. Se não fosse Saul, já tinha lhe degolado faz tempo. E o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Como homem experimentado em batalhas, em perseguições, Davi compreendeu que afinal as trevas, com qual foram derrotadas, foi por causa de Jesus. Foi por causa de Jesus. É por isso que ele diz: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Toda aquela luta que ele estava vivendo, aquela confusão, o Senhor dissipou, o Senhor derrotou. As trevas das quais Davi se encontrava, o Senhor destruiu. E ele se representa como luz, como a força. As tribulações que vêm em nossas vidas não precisam receber de nós preocupação extra. Tem que receber de nós luz. Tem que receber de nós confissão da palavra de Deus. Amém, igreja? Não precisa nos causar medo. Não precisa nos colocar para baixo, nos deixar desanimados. Como Davi, o Senhor mantém a minha lâmpada acesa, mesmo diante das vicissitudes, das perseguições. Tu, Senhor, mantens a minha lâmpada acesa. Quer dizer, eu estou sempre forte, eu estou sempre aqui com vida, com coragem, estou sempre protegido. É o Senhor que está fazendo isso. Tu, Senhor, derrotas os meus inimigos. O Senhor derrotou as trevas. Tu és a minha luz, és a minha força, és a minha segurança, o meu conforto. É o próprio Davi que nos disse isso. Podemos ver em Salmos 91. Salmos 91 é muito profético, igreja. É muito profético. É bom que você tenha muitas vezes, muitas leituras do Salmo 91 em voz alta, em sua casa, onde quer que você esteja. O Salmo 91 é muito profético. Ele diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Há uma condição aqui: somente aquele que habita no abrigo do Altíssimo e o que descansa à sombra do Onipotente. Por que Deus diz isso? Por que Davi diz isso? Porque tem pessoas que não habitam no abrigo do Altíssimo. Tem uns que habitam no outro abrigo, da feitiçaria, da bebedeira, da prostituição. Tem outro abrigo. Tem outro esconderijo. Tem outro suposto descanso. É por isso que ele separou e fez menção de somente aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Esse vai ter descanso. E esse é que pode dizer que ele, o Deus, é o teu refúgio. Porque você que não habita neste, vai dizer que o Senhor é o teu refúgio mesmo. Amém. Amém, igreja? Amém. É profético. Leia muitas vezes em casa. Peça a revelação do Pai. Enquanto você lhe diz: Pai, me explica o que você está falando. Senhor, deixa-me ver a tua palavra, a luz da tua palavra. Deixa-me ver a minha situação, a luz da tua palavra. Com luz, e você começa a compreender. Eu lia muitas vezes de forma automática, mas um belo dia eu me sentei e comecei a ler. E vi muito o primeiro versículo, aquele. Então o Espírito Santo me trouxe entendimento. Aquele porquê, para aquele porquê. Porque tem outros que não habitam aqui.
Mas a proteção é para aqueles que habitam. Aquele que habita, você que habita. Você que fez do Senhor o teu refúgio. Sim, você pode dizer que o Senhor é o teu protetor e o Senhor te protege e o Senhor é o teu escudo. Não é qualquer satanista, qualquer bruxo, qualquer ímpio, qualquer... Não, tem que haver diferença entre os que servem e os que não servem. Tem Malaquias. E é bom. E quando você faz isso, está aqui, está escrito no 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, aí sim, nenhum mal vai te atingir. Nem desgraça vai chegar à tua casa. Porque os que não fazem dele o refúgio. Não fazem. Não fazem. Mas nós fazemos dele o nosso refúgio. E quando eu faço isso, nenhum mal pode me atingir. Está escrito. É por isso que vemos às vezes muitas situações que ocorrem. Pessoas que vêm desabafar e não sei o que. Estás aonde? Quem é o teu refúgio? Então, faça do Senhor o teu refúgio. Habita no abrigo do Altíssimo. Porque somente aquele que habita, que crê, esse sim, nenhum mal vai lhe atingir. Praga nenhuma vai chegar na casa dele. Nem morte, nem tempestade. O sol de dia, de noite não vai lhe queimar. Porque ele fez do Senhor o seu abrigo. O Senhor o seu refúgio. Isso não é para todos. E nós temos que começar a compreender. E é por isso, quanto mais nós o conhecemos, mais nós o contemplamos. E nós contemplamos o nosso Senhor porque nós o conhecemos. Nós pisoteamos o leão, 1000 cai à nossa direita e nós não somos atingidos. Ele nos salva, Ele nos cobre, nos dá vida longa. E nós temos a salvação dele, porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio. Eles têm outro refúgio. E, como é que se diz, né? É rocha a padaria, é rocha o refúgio deles. Mas o nosso é a rocha verdadeira. O leão da tribo de Judá, o poderoso das batalhas. Podem tentar, vão ter que procurar 7 caminhos para fugir. Bom que não tivessem vindo, porque vão gostar. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso Deus. Este é o que a luz fala sobre aqueles que creem, que confiam. Você começa a desvendar as escrituras, você começa a encontrar respostas, porque na luz dele nós vemos a luz. Nós vemos a luz. É quando estamos na luz dele. É quando começamos a buscar a palavra, as promessas. Amém, igreja? Amém. Começa a ter um contato mais intenso. Como um servo apaixonado. Você não precisa esperar vir dificuldade, choro, dor, para você começar. Não! Você tem que preparar este momento antes. Porque daqui lemos aquele que habita. É bom que você esteja lá habitando todo dia, sempre. Para quando vier as pestes de dia ou de noite, o Senhor te proteger e nenhum mal te atingir. Amém, igreja? Amém. Este é a manifestação da luz. A luz. Durante os tempos, durante os dias, começa a decretar isso. Luz nos meus órgãos, luz no meu trabalho, luz nos meus projetos, luz nos meus sonhos. Há poder na luz. Essa luz ressuscitou Jesus, que hoje nós aqui o adoramos e falamos dele. Esta luz trouxe Lázaro à vida. Jesus, um homem calmo, e nós vamos compreender um pouco o caráter de Jesus. Jesus nunca teve pressa. E nós agora estamos a entender por quê. Ele habita no abrigo do Altíssimo. Ele conhece o coração do Pai, conhece os tempos e as estações. Se nós olharmos a dinastia de Jesus, vamos ver que Jesus nunca teve pressa. Jesus sabia quem ele era, o poder que estava dentro dele, que emanava dele, e era luz. Eu vim ao mundo como luz. Esta não é uma luz qualquer. Esta luz derrotou Satanás e todos os seus demônios. Destruiu o poder das trevas nas nossas vidas. Muito hoje nós estamos aqui e bem, pelo menos eu vou falar de mim, bem por causa do conhecimento da luz de Deus hoje sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Senão, muitos de nós já eram. Eu já era pó já. Essa luz. Nós precisamos ter um contato e fazer desta menção, isso não é uma mera informação, desta palavra diária, o nosso alimento. É poderoso, irmão. Acredita em mim. Eu estou a falar por experiência.
Eu não sou coach. É poderosa. Amém. É sobre isso, irmão. Então, Romanos 12:2 diz o quê? Para renovar a mente com a palavra de Deus. É assim que as coisas de Deus começam a tomar forma em nós. Romanos 12 diz isso por causa dos dardos. Dardos são fortalezas, são mentiras que o inimigo lança contra nós para poder vetar, condicionar a palavra de Deus. Porque uma mensagem como essa, como uma mente cauterizada, não vai encontrar espaço. Vai pensar que é, como é que se diz, né? Vamos a blefar. É preciso renovar a mente. E quando você começa a renovar, ele diz que não se molda ao padrão deste mundo, mas renova a mente com a palavra para saber experimentar. Quer dizer que para nós experimentarmos como é boa, agradável, nós temos que moldar a nossa mente na palavra de Deus. O padrão da nossa mente deve estar formatado na palavra. Porque a palavra de Deus é mistério. Não traga Deus para a dimensão humana. Não venha com lógica. Nunca na Bíblia uma lógica produziu um milagre. Não traga Deus. Deus habita na eternidade. Ele é o grande eu sou. Tem muitos mistérios que não estão aqui. Essa nossa mente humana às vezes é limitada. A não ser que nós tenhamos fé na luz que é Jesus, a vitória é garantida. Não traga Deus para a dimensão humana. O que eu quero dizer com isso? Eu posso te dar muitos exemplos, mas vou te dar um exemplo de mim, um testemunho breve. Quando eu tive o meu último filho, quer dizer, não sei o último, terceiro filho, pronto. O Levi foi diagnosticado e disseram que o meu filho não ia falar. Aí, pastor. Meu filho não ia falar. Começou a creche, medir, fizeram o diagnóstico. É por isso que eu estou dizendo, nunca traga Deus para a dimensão humana. Quando existe uma situação na tua vida, não pensa a tua mente os pensamentos de Deus. Quer dizer, você está pensando sobre Deus com a tua mente. Não vai conseguir, não vai dar certo. Como é que vai funcionar? Estás a trazer a Deus no limite na terra. Deus é sobrenatural. Não lhe traga para a dimensão humana, não existe. Vai condicionar a bênção. E quando foi diagnosticado com isso, por acaso eu já havia sonhado, eu partilhei com a mamãe. Eu não sabia ainda do diagnóstico. Não sabia daqueles sonhos. Levi era bebê. Mas eu sonhava com Levi a falar. Eu estava entendendo, tem alguma coisa. Porque Deus quando começa a mostrar, coisas estão acontecendo aí. Então assim, sempre Levi está falando, mas Levi é bebê, não sei o quê. E tudo mais. E quando ele foi crescendo, eu compreendi. Por isso é que eu vi aquele sonho. Quer dizer que vão te trazer uma notícia e vão dizer que ele não vai falar. Mas eu já te mostrei que ele fala. E quando eu trouxe Levi aqui com os pais e expliquei a situação, e a primeira coisa que eu disse para a mamãe, eu sonhava sempre que o Levi está falando, não sei o quê. E a mamãe disse, isso mesmo que você sonhou é o que é a verdade. É porque ele fala. E aquilo foi me trazendo, porque eu havia de lidar com uma situação que ia requerer de mim fé, e que eu não tinha que trazer Deus para a limitação humana. E a resposta veio antes de eu me deparar com a situação. E é por isso que é importante ver a luz. Porque se você não ver a luz, você não vai compreender as visões e os sonhos. Você vai banalizar. Você vai se distrair. E as coisas passam. E eu trouxe aqui, e os pais oraram. O pastor não falou muita coisa naquele dia. Não orou muito, não se alongou. Normalmente o nosso pastor é assim. É uma coisinha assim bem breve. Ele simplesmente tocou nas cordas vocais do Levi e disse, ele fala. Ele fala. E saímos daí. E eu crendo, com fé, confessando a palavra. E todos os dias eu fazia a mesma coisa no meu filho. E tocava na boca, e aqui, você fala. Você fala. E está aí hoje, pela graça de Deus, o meu filho fala. O meu filho fala. Não vamos andar com a lógica do mundo. Não vamos temer. O mundo vai nos trazer muita informação. Quer dizer, eu falo desinformação. Porque é isso que ele faz. Nos desinformar para nos confundir.
Quando a situação vem à nossa volta, o que vai fazer diferença é o que você tem dentro de ti. A luz, o poder, a fé em Deus. Se eu me atesse no natural, eu ia pegar o meu filho, ia correr todas as clínicas desse país, ia gastar todo o meu dinheiro lá fora, porque isso, eu não conheço, isso não muda, isso é mentira, demora. Agora, ouvir de Deus demora muito. É por isso que eles vão no abrigo da feitiçaria. Depois apanham. E é assim. Eu não levei o meu filho em nenhum hospital, não. Ele já fazia da creche a terapia. Tinha muito, eu conheço não sei o quê, não sei o quê. Aí fazem, tem um terapeuta, muitas informações. Mas eu já vi. Em primeira mão o meu filho fala. E o toque já foi dado da confirmação do milagre. E eu descansei, irmãos. Eu descansei, digo com toda a sinceridade, porque a fé é mesmo isso. A fé é descanso. Isso para dizer o que eu estava a dizer há pouco. Jesus nunca se atrapalhou. Quando veio ali falar de Lázaro, ele ainda estava tratando outro assunto. Eu também tinha outros assuntos quando o assunto do Levi veio. Eu fechei esse tema e fui somente orando. E me foquei nas outras coisas que eu precisava fazer. Porque queriam me roubar o foco. Eu estava preocupada, maluca, toa já, e não sei o que, e tudo mais. Não, você tem até condições, não sei o que, no Brasil. São muitas opiniões. Ouvidos de marcador. Eu tenho uma palavra. Já se orou aqui a vez passada. Esta palavra é de autoridade maior. Maior. É como o sacrifício de Jesus, é maior. Pode vir outras opiniões. Eu tenho a opinião maior. E eu tenho um Deus que não mente. E o resultado está aí. Fala que fala agora. Princesa. São experiências que Deus vai nos dando. Isso não acontece para provar quem é Deus, não. Isso acontece para a nossa causa, para nosso crescimento, para aumentar a nossa fé, para a nossa confiança em Deus crescer. São os desertos que nós passamos, as crises, é para nos preparar. Tem que vir isso. Nós vamos nos perguntar e às vezes vamos nos colocar como Gideão. Mas Deus, se nós te mostramos, por que essas coisas nos acontecem? Gideão se questionava. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você duvide da grandeza de Deus, do amor dele, da provisão. Sempre que uma situação vier, o diabo quer que você questione o poder do teu Deus. Ele quer te tirar da presença. Ele sabe que você aqui está bem. Não, Cícero? Estás boa bem. Vai vir isso. Seja da parte do diabo, porque Deus permitir. Deixa vir, não tem problema. Nós estamos com a palavra maior. Amém? Na luz dele nós vemos a luz. Quando a situação vem, faz como Davi. Então eu entrei no santuário. E aí comecei a perceber. Amém, igreja? Não questione o poder de Deus. Simplesmente creia. Busque a verdade da palavra de Deus. Busque a verdade da palavra de Deus. Eu aprendi em tempos, estava a ler sobre algo, e aquele pastor dizia sobre a meditação. Tem um momento que você ouve, tem um momento que falas baixo, mas tem um momento que você fala, que você grita. Se não tem outro sítio, as pessoas vão dizer, você se tranca num sítio e você começa a falar, porque a atmosfera, o ambiente precisa ouvir o poder do domínio da tua voz. Tem que sair. É por isso que é importante falar. Isso acontece muitas vezes quando vem muitos bombardeios na nossa mente. Essa semana eu lidei com muitos bombardeios na minha mente. Fui muito atacada mentalmente. E eu tive que usar esse instrumento. Entrei no meu quarto, comecei a se trancar em outro sítio. No serviço ia na casa de banho e começava a falar. Até aquilo começar a sair de mim. Diabo faz isso. Vai te meter muita coisa na tua mente para você. Tem muitas coisas que disputam a atenção. Aquilo é para te pôr deprimido, desmotivado, desanimado. Muitas situações. A não ser que você compreenda a luz, vai na luz e começa a declarar em voz alta e dizer o que Deus diz. E eu fui fazendo isso repetidas vezes para que aquele espírito que estava a tentar vir com muitas situações na minha mente pudesse sair. São as trevas para dar lugar à luz. Amém, igreja? Não
fica camuflada quando a circunstância vem. Ore. Mateus 6,6. Entre no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que vem em segredo. Começa a declarar a palavra, começa a manifestar a luz, começa a pedir a compreensão de Deus. Deus dá uma compreensão do teu coração nessa situação. Começa a confessar a luz e o poder de Deus. Amém, igreja? Amém. É isso que eles fizeram. Renovar a mente com a palavra. Apagar os dardos do inimigo. E seguir o que nós chamamos de a liderança do Espírito Santo. Essa é a liderança do Espírito Santo. Sempre que você se sentir nesse estado, siga a liderança do Espírito Santo. Se recolha rapidamente em oração. Não ligue para ninguém para desabafar. Não fale daquela. Vai, entra no teu quarto e ore. As respostas virão. Se refugia nesta luz. Faz como Davi. Senhor, quando a terra treme, quando tudo se abala, eu levanto as minhas mãos e eu começo a falar os teus decretos. Foi o que Davi fez. Diante da perseguição, diante das lutas, Davi ficava a confessar a palavra. Senhor, quando as perseguições vêm, eu vejo a minha vida cheia do teu amor. Mas pode confusão na vida dele. Como Paulo, naquela prisão, Paulo podia olhar nas circunstâncias e se entristecer. Meu Deus, estamos aqui presos. Eu sou homem de Deus. Eu só estava pregando o teu evangelho, então foi por causa de ti, agora estou preso. Não. Paulo começou a louvar e a adorar, porque na tua luz nós vemos a luz. Amém, igreja? Amém? Busque isso. Essa luz tem a forma de armadura. É por isso que em Efésios fala muito sobre isso. A armadura da luz. Quando você se envolve nesta luz, você está armado com a luz. Parece estranho. Uns é com arma, né? Material bélico. Mas esse material bélico aqui, diante da luz, perde força. Nós estamos com a luz maior. A armadura da luz. Nesses tempos, caminhando para o fim, vinda de Jesus, quanto mais precisamos estar armados, envolvidos com a luz. A palavra diz que o diabo vai rugindo, né, como um leão, tentando tragar quem possa. Mas nós temos que estar envolvidos na armadura da luz. Passar tempo com a palavra. Passar tempo com Deus. Essa luz é que nos salva. Essa luz é que nos protege. O poder desta luz preserva, protege e direciona a nossa vida, amados. Não te esqueças disso. Amém? É o poder desta luz que nos envolve. Sabe, quando o diabo e os seus demônios vêm, eles encontram isso em nós. É por isso que eles não nos tocam. Podem tentar no físico, podem tentar, faz retrochete. Eles encontram algo maior. A palavra diz que as trevas surgiram, mas as trevas não o derrotaram. Essa luz é invencível. A menos que você não creia nisso. Porque tem que crer. O segredo para qualquer promessa de Deus é fé. Chama-se fé. Você tem que aprender a crer nas coisas do Pai com uma mente longe do natural, longe da lógica. A lógica não produz resultado. Pode parecer na ciência, na física, mas para Deus não é isso que funciona. Para Deus o que produz resultado é fé. Amém, igreja? A menos que você creia. Amém? E esse é o poder da luz. O altar da oração. Nós vimos aqui sobre orar, sobre buscar. O que acontece muitas vezes? Nós aprendemos aqui sobre altares. Quando nós damos lugar a Deus em nossas vidas, nós estamos construindo um altar, não só para nós, mas para gerações vindouras, porque a palavra diz a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta geração. Se a maldição é transferível, a bênção também é. E nós já não fazemos parte da antiga aliança. Não, nós fazemos parte da nova aliança. As bênçãos de Jesus, bênçãos de Abraão, Isaac e
Jacó. Somos sementes de Abraão pela fé. As bênçãos de Abraão são as que nos perseguem nesse tempo, porque nós somos filhos de Abraão. E o altar da oração é onde as vozes são dadas. É onde os príncipes são feitos. E é onde os poderes são dados. É na nossa vida, quando nós construímos esse altar da adoração, é aí onde Deus nos faz. É aí onde nascem os príncipes. Quando nós confessamos diariamente a palavra de Deus, nós estamos a emoldurar o nosso mundo. Porque os mundos, esse mundo hoje que é tangível, foi feito de alguém que é invisível. O Espírito deu lugar a isso. É a luz de Deus. E o mesmo conosco. Coisas da nossa vida começam a ganhar forma e vida por meio do altar que levantamos a Deus, com o uso intermédio das nossas palavras. E nós emolduramos o nosso mundo e trazemos a existência para as nossas vidas aquilo que está no coração do Pai. Amém, igreja? Amém. Nós temos esse desafio, esse exercício de diariamente confessar, porque muitas coisas disputam a nossa atenção. É sempre mais fácil falar de estrela, falar de confusão, falar da fome, falar da pobreza, falar de não sei o quê. Tudo muitas vezes que não dá, mas essas são as distrações que o diabo muitas vezes nos chama para tentar nublar e tirar de nós o foco daquilo que é realmente importante. A nossa vida aqui na terra tem de ser toda alinhada, confessando a palavra de Deus. Sei que parece às vezes é difícil com qualquer um de nós. Nós estamos aí no serviço, não é preciso, de repente a situação já queremos reclamar. Porque é mais fácil reclamar. É sempre mais fácil. Nós não aprendemos desde cedo, muitas vezes, a ter uma postura de um olhar de fé, de força, de gratidão. Não aprendemos desde que nascemos. Aprendemos aqui. E até tirar aqueles velhos hábitos leva algum tempo. Mas nós estamos sendo transformados de glória em glória, de conquista em conquista. Amém? E quanto mais nós vamos passando tempo com Deus, com a sua palavra, quanto Deus vai mais nos transformando, nos tirando a visibilidade das coisas naturais. E é por isso que é importante estar focado. Sabe, se você tiver a fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma vai estar mal feita. É o poder do foco. Muitas coisas foram construídas e feitas e trouxeram muitas novidades por causa do foco. Sabe que o Twitter foi feito num dia, porque se reuniram num dia e deram foco, atenção àquilo. E muitas outras plataformas. Isso para dizer que quanto mais nós que focamos na palavra de Deus, quanto mais nós estaremos a viver uma vida de domínio e de autoridade. Jesus entendeu o poder do foco. Quando ele chegou naquela situação de Lázaro, e as pessoas choravam, Marta e suas irmãs, Jesus não se ateve à circunstância, porque ele sabia e tinha a noção do que é o foco. Ele se concentrou no Pai. Amém, igreja? Onde é que está a nossa concentração? Mesmo aqui, muitas vezes, quando viemos, eu falei um pouco isso no início. Estamos aqui como um corpo, mas o Espírito está ausente. Estamos aqui, mas nos distraímos, mas até ficam nas redes sociais. Outro assim mandar mensagem que está lá em casa, o almoço é que prepara já, se faz funge, não sei o que. E é isso, igreja. E muitas coisas mais. Então, temos de aprender. Este não é um lugar qualquer. Não se permita você estar num santuário desse e o teu espírito fica vagueando. E podes arriscar a ter uma consulta divina no teu dia mal. Porque isso que nós ministramos é uma consulta, é uma palavra. E se você não estiver conectado, te passa. E sai do mesmo jeito. Enquanto ministramos, curas vão acontecer. A libertação. Aquele que ouve as minhas palavras. É importante ouvir e as pratica. Dê atenção a isso, aquele que permanece em mim. Enquanto você está aqui, permaneça nele. Não se preocupe com o almoço. Não se preocupe com o jantar. Até a menina está preocupada, a roupa para amanhã. Amanhã eu tenho que acordar bem cedo, assim, vou vestir quê?
vezes viemos cumprir um dia. O pastor me vê, não sei o quê, e tudo mais. Mas nós já não estamos nesse nível. É preciso crescer. Se você quer vir para o pastor te ver, é melhor não vir. Porque o pastor também está para fazer a parte dele, ele quer que Jesus lhe vê. Venha para Jesus. Esteja comprometido. Esteja alerta. Esteja vigilante. Não gasta toda a sua energia, o seu foco para vir cumprir um papel do dia. Não. Venha com o Espírito, está conectado para receber e aprender e mudar a situação da sua volta. Porque o que ministramos aqui, isto que eu estou a falar, eu também aprendi aqui. Enquanto eu escuto pessoas que estão aqui ministrando, eu as absorvo e começo a aplicar na minha vida. Já ouvi muitas vezes aqui os irmãos já e tudo mais, cumplicidade e tudo mais. Quando você olha, você não anda assim, você começa a absorver, começa a aplicar. E quando você vai aplicar, as coisas começam a acontecer. Tem que haver uma transformação sempre que você tem um encontro com o Pai. Sempre que você está neste lugar, nós damos uma porção para a semana. Porque o diabo previu a nossa semana, mas o nosso Deus também. Então, quando nós viemos aqui, sabe que Jesus, quando passava nos tempos dele, fazia o trabalho dele, ele sempre aparecia no domingo. Quando era tempo de curar, quando era tempo de algum desafio, era sempre domingo. É por isso que Jesus está aqui, porque ele sempre aparece no domingo. Ele está aqui. Não se deixe levar pelo físico. Tira os teus olhos do natural. Não traga Deus para a dimensão humana. Então é importante que você, como um espírito, esteja comprometido. E a porção que você recebe aqui é que vai te guiar durante a semana. Vamos encontrar muitos desafios. Aqui não é nosso lar. Esse mundo está depravado e são as mãos do Altíssimo. É por isso que nós estamos em Cristo e fizemos dele o nosso abrigo, porque ele já nos teria engolido vivo. Não podemos brincar de vir. Tem que haver um espírito comprometido que sai daqui, eu recebo, eu me comprometo, e quando chego eu começo a aplicar. A vida às vezes é muito corrida, mas temos de encontrar tempo para ouvir, estar com Ele. Não podes passar uma semana e vir ouvir aqui a palavra. Não vai ter sustento. Você tem que ter conteúdo para enfrentar os teus dilemas. Amém, igreja? Amém. Não estava programado isto aqui, mas o Espírito Santo se move como quer, igreja. Amém? Amém. Não fica triste. Você pode ouvir isso? Pode ouvir isso? Amém. Não fica triste. Ouça isso, amém? Amém? Todos nós ouvimos. O amor do Pai é muito bom. O amor de Jesus tem equilíbrio entre disciplina e carinho. Jesus ama. Jesus nos dá as coisas, mas Jesus também nos disciplina. Que pai irresponsável seria esse? Que mãe seria eu se eu desse aos meus filhos tudo o que eles quisessem? Se eu fizesse olhos grossos ao que os meus filhos fazem, vocês iam questionar o meu amor. É o mesmo que Jesus faz. Se Jesus passasse pomada e fizesse, como ele se diz, tapar com peneira, o sol com a peneira, nós íamos questionar o amor dele. Ele não seria um bom pai. O pai ama, mas o pai disciplina. Amém. Não é, Edgar? Amém. O pai também disciplina. É isso que o pai nos faz. Então é bom que você possa ouvir essas coisas, porque o pai nos ama. Amém, igreja? Amém. Precisamos crescer. Então é sobre isso. Isso é luz. Porque a única forma das trevas sair e da mentira sair é quando nós trazemos a verdade. E quando nós trazemos luz. E a luz limpa. Como falamos aí na festa dos tabernáculos, trombeta e tudo mais, faz expiação, limpa, adorna e nos faz melhores.
E quando a verdade vem, a mentira tem que sair. É por isso que o demônio e seus exércitos não podem encontrar espaço em nós, porque aqui tem a verdade. Você precisa ter isso dentro de ti, a verdade. Quando ele vem com mentira, não vai encontrar espaço, porque a nossa vida está suplantada com o Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas vezes, quando a doença vem, você até nem vai ao médico muitas vezes. Sai logo. Porque o Espírito Santo que suplantou a vida de Deus não permite que aquela doença se propague aqui no nosso corpo. Lá tem a verdade. É Espírito. E quando ele chega mesmo lá está a cura. A cura vai fazer show, fora daqui. Porque ele está a encontrar a cura. Uma pessoa que está sempre a confessar: eu sou curada. Eu tenho vida com Deus. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu tenho força. Quando ele vai encontrar essas palavras de fé, a Vicícia Madalena tem fé, Vani tem fé, ele vai encontrar a verdade. A mentira nunca fica onde está a verdade. As trevas e a luz nunca ficam juntas. Se ficar por um tempo, alguém tem que ceder. Alguém tem que dar lugar. Amém, igreja? Amém. É por isso que nós precisamos aprender essas verdades, para que daqui de hoje em diante o diabo jamais continue a brincar em nossas vidas, como ele fez quando estávamos na ignorância. Porque agora a luz dos nossos olhos, do nosso entendimento, se abriram. Se abriram. Nós carregamos a verdade. E podem maquinar e falar: nós não nos preocupamos. A vida suplantada em Cristo dá resposta às situações. Podem tentar. A palavra mesmo diz: é para cair. E seja qual for a língua que insiste em nos acusar, está condenada. Está condenada. Amém, igreja? Amém. Então é sobre isso que nós queríamos falar hoje. Passar essa mensagem da verdade, da palavra, da luz, de tudo quanto Deus tem feito e fez para nós, por meio da fé que nós temos em Cristo. Amém? Amém. E é importante. Nesses tempos, estamos comprometidos, firmados, arraigados, separados. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Condena esse mundo, condena a feitiçaria, condena a bruxaria, condena a pobreza, a miséria, condena a mais influência, condena ódio, raiva, condena as obras infrutuosas. Prostituição, bebedeira, condena. Não aceita, rejeita. Nós não somos daqui. Há um propósito. Nós temos uma missão. E fica em Cristo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Às vezes viemos correr toda lá no escritório e não me fizeram, me tocaram, não sei o que, papapá. Tem que saber onde é que nós estamos abrigados. Onde é que estamos abrigados? Não aceita qualquer abrigo. O único que dá refúgio e que nenhum outro sucede, que você está seguro em Cristo, no Altíssimo. E você está no melhor lugar, eu te garanto. Amém. Amém, igreja? Amém. Você se levanta, vamos orar. Que faceta da sua vida você precisa da luz de Deus? Que área da sua vida você precisa hoje que esta luz manifeste o seu poder e muda as circunstâncias? Tal como eu, cada um tem a sua ou as suas áreas, em que parece que ainda tem algumas pedras, algumas coisas que insistem. Hoje, manifeste a luz. Fale nessa circunstância a luz de Deus. Fale a luz de Deus. Não temas. Jesus falou isso inúmeras vezes. Dizem que foi a palavra que mais foi dita na Bíblia. Dizem 360. Eu nunca contei. Não sei. Mas dizem que ele falou disso muito. Não temas. Crê somente. Já não te disse, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Crê somente. A fé faz o impossível. Maria ou Sara, acho que é Sara,
disseram que ia ter um filho. Sara riu. Foi Maria ou não? Sara. Sara riu. Ela olhou para ela. Trouxe Deus na dimensão humana. Eu já nem tenho os costumes das mulheres. Quase 100 anos. Para com isso, Deus. Para lá com isso. Essas coisas assim me emocionaram. E Deus viu ela escondida. Com um sorriso de tipo, ela fala à toa, né? Passa a expressão. Haveria alguma coisa difícil para mim? O que há de difícil? Não há. Um Deus que foi capaz de abrir o mar. Quando os egípcios tentaram, perderam o rei. É um Deus que livrou Davi de todas aquelas perseguições e embates. O mesmo Deus que esteve com José quando lhe traíram e lhe venderam, teve com Abraão. Hebreus disse, está tudo isso, os heróis da fé. Ele nem sequer teve mais tempo de nos falar sobre outros. Esse Deus pode fazer tudo e mais alguma coisa. Não há nada que seja impossível, difícil. É por isso que hoje nós trazemos a luz para essa situação. E seja qual for a luz, tem que encontrar a possibilidade de Deus hoje. Amém? Seja qual for a situação. Hoje, ela perde o seu poder e tem que dar lugar à luz. Porque as trevas não o derrotaram. Que faceta da sua vida precisa hoje do poder da luz? Fale isso com o Pai. Apresente isso ao Pai. Manifeste o poder da luz. Que essa situação encontre a resposta na luz da palavra de Deus. Começa a orar, fala com o Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Esta é a tua palavra, Pai. Esta é a tua palavra, Senhor. Tua palavra é fonte de vida, é espírito e vida. Ela vem, semeia, ela não volta vazia, ela tem que produzir. Depois da tua palavra ser ministrada, declarada, ela não pode voltar vazia, está escrito. Tem que sair com algum retorno, é investimento. Não foram palavras em vão no vazio. Nós ministramos o que está escrito e veio do teu coração. Pai, enquanto ministramos, enquanto confessamos a tua palavra, Senhor, tem esta área na minha vida que está difícil, Pai. Tem essa circunstância, Senhor, que até hoje se insiste em se apresentar como trevas, mas por meio da luz da tua palavra, hoje eu decreto e declaro luz nesta situação, luz nesta situação, luz nesta situação, em nome de Jesus. Que esta situação encontre o poder da tua luz, o poder da tua luz. Eu dissipo as trevas, nessa situação, seja a situação de emprego, seja a situação de fertilidade, seja a situação, Senhor, de fracasso, de miséria, de pobreza, de casamento, seja a situação de pecado, seja qual for o pecado, o vício, o mau hábito, más companhia, feitiçaria, bruxaria, mentira, ódio, mágoa, seja qual for a situação, Senhor. Hoje eu declaro em nome de Jesus, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz nessa situação, haja luz no meu ventre, haja luz no meu ventre, haja luz no meu casamento, haja luz nos meus estudos, haja luz nos meus estudos, haja luz no meu trabalho, haja luz nos meus negócios, haja luz na minha escola, haja luz nos meus projetos, nos meus caminhos, no meu espírito, nos meus desejos. Há desejos ainda que está difícil sair, hábitos que não consigo largar. Hoje eu dou fim nessa escuridão, que essas trevas saiam e sejam dissipadas por meio da luz. Esse mau hábito, seja pornografia, seja mentira, seja em nome de Jesus Cristo de Nazaré, bebedeira, prostituição. Hoje receba o poder da luz. Hoje receba o poder da luz. A luz que dissipa a gente. Eu condeno toda a escuridão na minha vida, que até hoje insistia em propagar o seu veneno. Eu condeno em nome de Jesus, seja qual for a escuridão, seja a doença. Hoje mesmo, pelo poder da luz, receba a cura. Pelo poder da luz, receba a cura. Seja estagnação, espírito familiar, altares. Hoje, em nome de Jesus, eu me liberto disto. Eu avanço, eu progrido. Em nome de Jesus, seja perseguição. Esses meus inimigos que até hoje tentam me importunar, em nome de Jesus, eu decreto e
que abriu o mar, que deu filho a Raquel, a Ana, a Sara, que constituiu Abraão, pai de muitas nações. A mesma luz hoje está ministrando o meu ser, da planta dos meus pés até o fio da minha cabeça. A luz me envolve, a luz me envolve como uma coluna de fogo. Quando os meus inimigos tentarem vir sobre mim, vão queimar por meio do fogo desta luz. Por causa da presença desta luz, em nome de Jesus, a escuridão está sendo destruída. Por causa da presença desta luz, a escuridão que veio em qualquer forma, seja de pecado, de mentira, de pobreza, de fracasso, está queimando, está perdendo o seu efeito, em nome de Jesus. Seja de difamação, de calúnia, de inveja, de ciúme, de homens maus que tentam sujar o nosso nome na lama, está perdendo o seu efeito, estão queimando por meio da luz, por meio da luz. Eu ministro luz no meu casamento, luz no meu órgão, luz no meu corpo, luz nos meus olhos, no meu sentido. Enquanto durmo, esta luz trabalha em mim. Enquanto acordo, enquanto ando, enquanto falo, enquanto trabalho, é a luz que queima, que destrói, que protege, que transforma. Eu ministro luz na minha vida, luz nos meus filhos, luz no meu cônjuge, na minha casa, luz na minha vizinhança, luz na minha igreja, no meu bairro, no meu trabalho. A luz é Jesus. Obrigada pela tua luz, Pai. Obrigada pela tua luz, Pai. Obrigada, Pai. Espírito Santo, obrigada, Pai, pela tua presença, por completar a obra. Nós cremos que o Senhor nos ouve. E sabemos que nos ouve, nós sabemos que alcançamos hoje as petições que devemos.